Revelações bombásticas sobre o crime bilionário envolvendo o governo Bolsonaro são expostas durante a CPI do Instituto Nacional de Seguro Social. Denúncias de corrupção e desvio de recursos públicos envolvem ex-ministros como Damares Alves e Rogério Marinho, que se veem em pânico diante das investigações. A CPI revela manipulação de verbas e favorecimento de aliados, enquanto pedidos de prisão ganham força. A pressão sobre os bolsonaristas cresce à medida que as evidências contra o governo anterior se acumulam, gerando um clima de caos político. Apesar das tentativas de desviar o foco para outros alvos, como o irmão de Lula, o escândalo segue se aprofundando. A situação tensa nas comissões, com interrupções e discussões acaloradas, reflete a gravidade das acusações e o impacto das investigações na Câmara dos Deputados e no Senado. A semana tem sido marcada por intensas disputas e situações de pânico para os bolsonaristas. E o foco dessas tensões parece ser, principalmente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPM e do Instituto Nacional de Seguro Social. Se você tem acompanhado o desenrolar dos eventos, deve ter notado que a CPMI se tornou um campo de batalha onde membros da base bolsonarista estão enfrentando grandes dificuldades e sendo confrontados de maneira feroz. O clima de crise entre os envolvidos na CPM é palpável. E as reações dos protagonistas dessa história não deixam dúvidas. Algo muito maior está em jogo. Um dos episódios mais intensos envolveu a ministra Damares Alves, que em um momento de descontrole teve um chilique contra o deputado Paulo Pimenta. A cena foi dramática, e a tensão entre os participantes da comissão parecia atingir novos patamares. Além disso, outro nome que se destacou foi o do senador Rogério Marinho. Ele, um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro, viu-se em apuros ao ser questionado sobre assuntos delicados, como o envolvimento em práticas ilícitas relacionadas ao governo anterior, como o famoso esquema do orçamento secreto. A atitude do senador foi reveladora. Um semblante de pânico surgiu quando ele foi questionado sobre propinas associadas a ex-ministros do governo Bolsonaro. Rogério Marinho, que ocupava um cargo ministerial de destaque durante o governo de Jair Bolsonaro, ficou visivelmente desconfortável quando o assunto do escândalo do orçamento secreto e das propinas foi levantado. Marinho, ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas, foi um dos principais responsáveis pela distribuição das verbas secretas que alimentaram um vasto esquema de corrupção durante os anos de governo bolsonarista. Para quem não está familiarizado com os detalhes, o orçamento secreto foi uma ferramenta criada pelo governo Bolsonaro para, de maneira ilegal, controlar o Congresso Nacional através da liberação de verbas destinadas a obras e projetos que, em sua maioria, não atendiam aos interesses da população, mas sim aos interesses pessoais de deputados e senadores. É importante ressaltar que o ex-ministro Rogério Marinho tem sido associado a outros episódios suspeitos, especialmente aqueles que envolvem o uso indevido de recursos públicos. A tensão se intensificou quando ele foi colocado no centro da investigação da CPMI, sendo pressionado sobre sua relação com o esquema de propinas que envolvia grandes quantias de dinheiro. Nesse contexto, um outro personagem surge na história, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio, que antes era ministro de Bolsonaro, também tem se mostrado altamente preocupado com as investigações que acontecem dentro da CPMI. E por que isso? Bem, a explicação é simples. Ele sabe muito bem que as investigações podem chegar até ele, visto que ele foi parte fundamental no processo de distribuição dessas verbas secretas e, possivelmente, nos esquemas de corrupção que surgiram a partir disso. E aí, muitos se perguntam como é possível que um político de peso como Rogério Marinho tenha ficado tão nervoso e hesitante ao ser questionado sobre a corrupção dentro do governo Bolsonaro. A resposta talvez esteja nos detalhes de um vídeo revelador que circulou nas redes sociais, onde o próprio relator da CPMI, eleito com apoio do bolsonarismo, confrontou um depoente sobre uma doação de R$60 mil para a campanha do ex-ministro Onyx Lorenzoni, outro nome de peso do governo anterior. A pergunta do relator foi direta e sem rodeios.
Isso foi propina? O desconforto foi imediato. O depoente, que havia feito a doação, permaneceu em silêncio, confirmando indiretamente que o dinheiro poderia, de fato, ter sido uma forma de propina para o ex-ministro. O silêncio dele foi, de certa forma, uma confissão implícita. A acusação era grave, pois envolvia um dos principais ministros do governo Bolsonaro. E, ao não responder, o depoente estava confirmando que o dinheiro poderia ter sido destinado a garantir favores políticos e outras vantagens. Esse episódio gerou um clima de apreensão entre os aliados de Bolsonaro, especialmente quando se descobriu que as investigações da CPMI estavam se aprofundando em áreas que muitos prefeririam ver ignoradas. A reação de Marinho, com sua cara de agora ferrou, deixa claro que ele sabia que a situação estava saindo de controle. E o que parecia ser uma comissão de investigação voltada para apurar as responsabilidades do governo Lula em possíveis irregularidades acabou se transformando em uma verdadeira caça a fantasmas do bolsonarismo. Mas para alguns membros do PE, a resposta estava em um movimento ainda mais ousado. Sóstenes Cavalcanti, braço direito de Silas Malafaia, mostrou-se disposto a adotar uma estratégia agressiva buscando desviar o foco das investigações e atacar o governo Lula, mesmo sem evidências concretas que vinculassem o presidente e sua família a quaisquer escândalos envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Social. A ideia de convocar o irmão do presidente, sem qualquer relação com os fatos, ganhou força, como uma tentativa de enfraquecer a imagem do governo, alimentando teorias da conspiração e criando material para as redes sociais. No entanto, a postura de Rogério Marinho divergia dessa estratégia. Ele foi claro ao afirmar que, caso seguissem por esse caminho, dificultariam a aprovação do relatório final da CPMI. Em outras palavras, ele queria evitar qualquer confronto direto com os governistas, buscando acordos nos bastidores para que a comissão não avançasse de maneira agressiva, com o risco de afetar suas próprias investigações e desenterrar segredos que poderiam comprometer sua carreira política. A estratégia de Marinho era, portanto, proteger-se e garantir que a CPMI não fosse um terreno fértil para escândalos que atingissem diretamente a base bolsonarista. A tensão entre Marinho e Sóstenes, com o primeiro tentando limitar os danos e o segundo buscando criar um espetáculo midiático, expôs uma fissura dentro do próprio projeto de lei, onde interesses pessoais e a necessidade de manter a imagem de guerreiros nas redes sociais sobrepujavam as tentativas de uma investigação mais séria e profunda. E, como se não fosse suficiente, a CPMI se tornou o palco de mais uma reação inesperada. A ex-ministra Damares Alves, em um momento de grande tensão, não conseguiu segurar a raiva quando o deputado Paulo Pimenta mencionou a figura de Michele Bolsonaro durante os debates. A ex-ministra, que sempre esteve ao lado de Bolsonaro, perdeu a compostura e demonstrou, mais uma vez, a fragilidade emocional que muitos tentam esconder quando se veem confrontados com o peso das acusações que cercam o governo anterior. O que está em jogo na CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social não é apenas o futuro político de Bolsonaro e seus aliados. A questão é muito maior. Trata-se da tentativa de criar narrativas, abafar investigações e proteger aqueles que estão envolvidos em esquemas de corrupção que, até pouco tempo, pareciam intocáveis. Se as investigações continuarem avançando, como parece ser o desejo de alguns membros da comissão, muitos outros nomes de peso podem ser chamados a dar explicações. E o que parecia ser um simples confronto político pode se transformar em uma crise ainda maior para o bolsonarismo. Se você acompanha os desdobramentos dessa história, não se engane, a CPMI é apenas o começo de uma trama muito mais complexa e cheia de reviravoltas. O que será revelado nas próximas semanas pode mudar para sempre o rumo da política brasileira. Não esqueçam de conferir o Anti-Otário para auxiliá-los a ficar mais espertos no dia a dia, certo? O clima na Câmara dos Deputados e no Senado está fervendo. A CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social se transformou em um palco de debates acalorados e de uma série de revelações bombásticas que estão abalando os bastidores
da política brasileira. Em um dos momentos mais tensos da semana, a denúncia que veio à tona sobre irregularidades no programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, tomou conta dos noticiários. De acordo com um relatório do Tribunal de Contas da União TCU, milhões de reais destinados a esse programa, supostamente criado para promover ações sociais, desapareceram de maneira suspeita, levantando questões sérias sobre o uso desses recursos. A denúncia não poderia ser mais impactante. O TCU revelou que os gastos com publicidade no programa, coordenado pela esposa de Bolsonaro, superaram os valores efetivamente destinados às ações do próprio projeto. Essa discrepância chamou a atenção dos parlamentares e da imprensa, que passaram a investigar com mais afinco as falhas de gestão e possíveis irregularidades. E, como era de se esperar, a oposição não hesitou em utilizar o caso para questionar a moralidade da gestão de Bolsonaro e seus aliados. O cenário político se tornou ainda mais tenso quando alguns membros da CPM começaram a se manifestar sobre o caso. Em um dos momentos, um deputado fez uma acusação direta. O que estamos vendo aqui é um grande roubo. E quem está por trás disso tudo é Michele Bolsonaro. O tom da acusação foi grave, mas também foi claro que muitos ali estavam prontos para responsabilizar os envolvidos, independentemente de quem fossem. A intervenção foi forte e, a partir desse momento, a CPM tomou um rumo ainda mais polarizado. Durante os debates, a senadora Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi uma das figuras mais visíveis na tentativa de proteger a imagem do bolsonarismo. Ela interrompia constantemente as falas dos parlamentares contrários ao governo, incluindo o deputado Paulo Pimenta. Quando a discussão tocava em temas delicados como o desaparecimento dos recursos públicos, ela não hesitou em desferir ataques rápidos e palavras incisivas. Mas o que chamou a atenção de muitos foi a postura do presidente da CPMI, que, embora tenha sido inicialmente eleito com apoio da base bolsonarista, aos poucos começou a adotar uma linha mais crítica em relação ao governo anterior. Ele não teve receio de permitir que as acusações contra membros do governo Bolsonaro ganhassem força. Naquele momento, a tensão estava visível, enquanto Damares e outros aliados tentavam desqualificar os depoentes e desviar o foco das investigações. O presidente da CPM dava mais tempo ao deputado Paulo Pimenta para que ele apresentasse seus argumentos. Era evidente que o terreno estava se tornando cada vez mais perigoso para o grupo bolsonarista. O presidente da CPMI, que inicialmente se alinhava com os interesses do bolsonarismo, agora começava a se distanciar das acusações infundadas e a buscar por respostas mais sérias. Ali, no calor das discussões, os bolsonaristas começaram a sentir o peso das investigações que não paravam de se expandir. O caso ganhou ainda mais complexidade quando surgiram acusações envolvendo o próprio ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. Ele, assim como outros membros da gestão anterior, foi implicado em práticas de corrupção envolvendo o chamado orçamento secreto, uma ferramenta que permitia a distribuição de recursos sem a devida transparência. Durante as investigações da CPMI, Marinho foi questionado sobre seu envolvimento em um esquema que, de acordo com as denúncias, desviava milhões de reais destinados aos aposentados. Esse orçamento foi alvo de um esquema de propinas e o senador se viu cercado por uma série de perguntas que não poderia responder de forma simples. E não se esqueçam, pessoal, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique toda vez que um vídeo for postado aqui no canal, e confira na descrição do vídeo ferramentas ilimitadas para a inteligência artificial. Em uma das sessões mais tensas da CPMI, o relator questionou um depoente sobre o pagamento de R$60 mil para a campanha de Rogério Marinho. O depoente, que havia feito a doação, não negou a acusação de que esse valor poderia ser uma espécie de propina. O silêncio dele durante o depoimento foi interpretado como uma confirmação tácita das acusações. Essa situação não fez bem para Marinho,
que já estava desconfortável devido às perguntas feitas sobre o desaparecimento de recursos do programa Pátria Voluntária e a maneira como ele se envolvera nas negociatas do governo anterior. Rogério Marinho, ao contrário do que muitos esperavam, não defendeu a si mesmo de maneira clara. Ele tentou se distanciar das acusações, alegando que as investigações estavam sendo manipuladas politicamente. Porém, essa estratégia de fugir da responsabilidade estava se mostrando cada vez mais difícil. A pressão estava crescendo, e não demorou muito para que o nome de outros envolvidos no governo Bolsonaro começasse a surgir, incluindo o próprio ex-ministro Onyx Lorenzoni. Nesse cenário, a narrativa criada pelos bolsonaristas começava a se desintegrar. Eles tentaram, a todo custo, associar os problemas com o Instituto Nacional de Seguro Social ao governo Lula, criando um fantasma do irmão do presidente. A tática parecia ser uma tentativa de desviar o foco das irregularidades do governo Bolsonaro. Mas essa estratégia não passou despercebida. O papel da imprensa nesse processo também foi crucial. Muitos veículos de comunicação, sob a pressão da narrativa bolsonarista, passaram a ligar, de maneira constante, o irmão de Lula a investigações sem fundamento. Porém, a situação ficou ainda mais complicada quando a mesma imprensa, de maneira sutil, acabou expondo falhas na narrativa bolsonarista. Em um momento, a mídia reportou que uma operação da Polícia Federal havia mirado o sindicato, ligado ao irmão de Lula. No entanto, uma análise mais cuidadosa mostrou que a operação, na verdade, não tinha nada a ver com o irmão de Lula, mas sim com uma investigação sobre um grupo completamente diferente. Mas essa distorção na informação foi o suficiente para que uma nova narrativa fosse criada. A ideia de que tudo estava sendo encoberto por uma suposta manipulação de provas e fatos ganhou força entre aqueles que já estavam dispostos a acreditar nas versões apresentadas pelo bolsonarismo. Mas o que realmente estava em jogo era a manipulação da opinião pública, utilizando a imprensa para espalhar informações imprecisas e manipular a percepção das pessoas. A estratégia era simples: manipular o título das matérias e criar sensacionalismo, porque, como todos sabem, o que importa para a grande mídia não é o conteúdo da notícia, mas sim o título. Esse tipo de manipulação de informações era uma tática amplamente usada durante o governo Bolsonaro, especialmente quando a Lava Jato estava em ação, e continua sendo uma prática comum até hoje. No final das contas, o que parecia ser uma série de investigações sobre desvios de recursos e corrupção dentro do governo Bolsonaro se transformou em uma verdadeira guerra de narrativas. O bolsonarismo, com o apoio da imprensa, tentava desviar o foco de suas próprias falhas, enquanto a oposição e os órgãos de investigação cavavam cada vez mais fundo nas entranhas do governo anterior. À medida que as investigações avançavam, ficou claro que a CPMI era apenas o começo. As revelações de crimes bilionários que envolveram ministros e aliados de Bolsonaro estavam apenas começando a ser desvendadas. A pressão aumentava, e com ela, a possibilidade de delações e prisões de pessoas que, até então, eram intocáveis. Entre os depoentes, muitos já sabiam que, quando as investigações chegassem ao fim, vários deles seriam chamados a responder por suas ações. Alguns, como o Golden Boy do bolsonarismo, já estavam vivendo uma vida de luxo com o dinheiro desviado dos aposentados. Quando forem presos, todos sabem que a única saída será contar tudo, até os detalhes mais sombrios, para tentar reduzir suas penas. Essa é a realidade da CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social. É uma luta política feroz, mas também é uma luta pela verdade. E, à medida que as investigações avançam, o que se torna claro é que as máscaras estão caindo, e os culpados terão que enfrentar as consequências de seus atos. A trama está se desenrolando, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais reveladores.